Teste, som. Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja em suas vidas nessa tarde. Onde estou aqui, a presença do Senhor Jesus, para trazer uma mensagem de salvação, uma mensagem que transforma, que cura, e liberta e salva as pessoas, os pecadores, e é uma mensagem transformadora na vida daquele que todo nele crê no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, fiel, digno de honra, glória e louvor. Por isso eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Porque em todo lugar o nome dele tem que ser anunciado, o nome dele tem que ser glorificado, o nome dele tem que ser divulgado. E em todos os lugares. Porque Jesus, Ele deu uma ordem para os seus discípulos, quando Ele ainda estava aqui nessa terra, e essa ordem que Ele deu para os seus discípulos, que está no Evangelho de Marcos 16:15, Ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa ordem foi do próprio Jesus, não foi de homem, não foi de padre, não foi de pastor, não foi de bispo, não foi de religião nenhuma. Essa ordem foi dada por o Pai, Criador de todas as coisas, Criador de tudo. Tudo que foi feito, tudo que existe nesse mundo, foi feito por Ele. E é Ele que domina todas as coisas. O homem muitas das vezes quer dominar, mas não consegue. Quem domina é Jesus Cristo. E quando Ele disse, ide para o mundo inteiro e pregar o Evangelho, essa ordem não ficou só no passado, ficou para os dias de hoje. E Ele escolhe, Ele ensina, capacita e envia para tirar os pecadores, para tirar aqueles que vivem na desobediência, para que possa ter uma restauração de vida, para que possa ter mudanças de atitude e sua vida ser transformada. E a vida do homem e da mulher só é transformada através do poder do Evangelho, que é a palavra de Jesus Cristo. A palavra. Porque Ele esteve com seus discípulos, ensinou, mas Ele disse que os seus discípulos queriam voltar para o lugar de onde Ele veio, que é o seu trono, a glória. Ele disse: ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho. Aquele que crê e foi batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Essa voz, essa foi o que Jesus Cristo disse. E a condenação é essa: que os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens, os próprios seres humanos, os homens, não quiseram a luz, preferem as trevas. Porque quem anda na luz não faz da sua vida o que quer. O que anda na luz obedece a palavra.
O que anda na luz, que é Jesus Cristo, que Ele é o exemplo, não fica vivendo para esse mundo, mas abandona e tem mudança de vida, de atitude, e tem uma vida transformadora para viver na luz. Mas como os homens amam mais as trevas do que a luz, continua fazendo o que quer. Continua fazendo da sua vida o que quer. Continua fazendo do seu corpo o que quer. E servindo mais o inimigo do que o próprio Jesus, que é a luz. A luz veio a esse mundo, mas rejeitaram a luz. E continua rejeitando a luz. Porque nós vivemos numa época onde as pessoas estão se envolvendo mais com as coisas do mundo do que com a palavra de Deus. O envolvimento com as coisas do mundo chama a tua atenção, tira a atenção, voltada para o reino, para o céu, e busca mais as trevas. As trevas do inimigo, onde ele oferece tudo. E as trevas, o que o diabo oferece está chegando. Está aí já. Esse carnaval do diabo. E muitos estão aí. Doidos porque chega esse dia e está se envolvendo com essa festa do diabo. Festa mundana. Estão aí. Logo que chega esse dia. Porque ama mais as trevas do que a luz. Porque quem anda com Jesus não se envolve com essa notícia desse mundo. Quem vive com Jesus Cristo não vive buscando coisas mundanas, se envolvendo com práticas que não agradam nada a Deus, mas agrada o inimigo das nossas almas. Porque Jesus Cristo, Ele veio para salvar o homem do pecado. Jesus Cristo, Ele veio e pagou um preço caríssimo na cruz do Calvário para tirar você da imundícia que você vive, para te dar salvação. Mas nós vemos que nesses dias as pessoas rejeitam a salvação, porque não obedecem a Deus. E toda desobediência causa consequência. Toda desobediência vem a consequência. E você não vai escapar da consequência se você não obedecer a palavra. Porque no Evangelho de Mateus 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para você não cair na cilada do diabo, do inimigo de Deus, nosso inimigo, você tem que conhecer a palavra de Deus, a verdade, que é Jesus Cristo. Ele que deixou tudo escrito, para que eu e você pudéssemos ter conhecimento da verdade, para que você se livre de uma condenação eterna. Como eu já disse o versículo aqui, de Marcos 16:15, quando ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Aonde você estiver ouvindo. E muitos correm da verdade. Muitos correm da verdade. Quando é pregado a verdade, não quer saber. Mas quer saber de coisas mundanas. Coisas que agradam o seu coração, que satisfazem a sua carne. É aquilo que satisfaz a carne do homem
que separa ele de Deus. Foi dessa forma que no Jardim do Éden aconteceu com os desobedientes, Adão e Eva. Deus disse para eles, no jardim, deu o jardim para eles cuidar, para comer de tudo, tinha tudo. Eles não precisavam fazer nada. Apenas tinha que obedecer e viver, tinha tudo. Era um paraíso. Mas porque ouviu a voz do diabo, onde tocou naquele fruto que era proibido, ele disse que Deus falou para eles não tocar, tocaram, pegaram e Eva comeu. Então o pecado no mundo. E separou o homem de Deus, que é o primeiro casal, que todos vieram de Adão e Eva. Foi com as mãos de Deus que Deus fez todas as coisas. Ele disse, haja, e foi tendo árvores, haja peixe, haja mares. Ele foi dizendo, e tudo que nós vemos aqui foi Deus que fez. Mas o capítulo 26 de Gênesis, Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus. Ele criou macho e fêmea. E Deus abençoou. E Deus, ele disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move na terra. Então Deus fez o homem para dominar tudo que ele criou. Mas depois que desobedeceu a Deus, tocando no fruto que não era para tocar, veio o pecado no mundo e contaminou toda essa terra e amaldiçoou tudo. Essa terra está amaldiçoada, está todo mundo amaldiçoado. Se você continua na vida que você leva e não viver para Cristo, você vive debaixo de maldição. Por isso que nós temos que ouvir a palavra e guardar no seu coração. Ou você obedece, o dia do juízo tem uma sentença para você. Quando ele disse que façamos o homem, que está aqui no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem para que vivesse da forma para ser exemplo nesse mundo. Mas o homem se tornou o inimigo de Deus. O homem se tornou inimigo de Deus por causa da desobediência e do pecado que você vive.
E só tem uma solução para você reconciliar com Deus. Se arrepender dos seus pecados. Viver uma vida com Cristo. Confessar os seus pecados. E aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida. É a única solução de você se reconciliar com Deus, com Jesus. Mas o homem, nós vemos que não tem nenhum interesse. Não tem nenhum interesse em se reconciliar com Deus. Porque quer viver da forma que bem quer. Quer viver da forma que bem gosta. Na imundice desse mundo. Desrespeitando a palavra de Deus. Desrespeitando os mandamentos de Deus. Desrespeito por quê? Quem não lê essa escritura não conhece Jesus. Não conhece Deus, mas é o mundo mais atrativo do que a palavra de Deus. O mundo, as coisas do diabo é mais interessante. Mas quando Jesus decide pelo mundo inteiro pregar o Evangelho, é porque é para você ouvir e viver o Evangelho de Jesus Cristo. Para você se converter dos seus maus caminhos, dessa vida que você leva e servir Jesus Cristo. Viver para Ele. Porque sem fazer a vontade de Deus, está separado de Deus. Nós vemos uma geração que fala, eu creio em Deus. Eu faço o que Deus quer. Mentindo para Deus. Eu obedeço a Deus. Mas quando tem festa mundana, atrativos mundanos, está lá dentro. A festa do diabo está aí, esse carnaval. Quero ver você ficar de fora. Tu vai colocar o teu joelho no chão e pedir perdão para Deus. Deus fez o homem para cuidar das coisas dele nesse mundo. Mas é um destruidor. É um destruidor das coisas de Deus. Desagradando a Deus de toda a natureza. E agradando o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo. O Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho tem que ser anunciado a toda criatura. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus que transforma. Desde que você deixa o Evangelho transformar a tua vida. Desde quando você deixa o Evangelho, a palavra de Deus transformar a tua vida. Porque o Evangelho de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê. Uma geração que não crê mais no poder de Deus de forma alguma. Crê mais em homens do que no próprio Deus. Não crê naquele Deus que veio nessa terra
para mostrar que ele realmente era Deus. A única maneira que homens têm uma vida novamente com Deus seria a morte dele, e morte de cruz. Esse foi o objetivo de Deus aqui nessa terra, para que ele morresse, entregasse a sua vida, para que pudesse resgatar da maldição. Porque o homem vivia perdido na maldição. Mas somente com o derramamento de sangue na cruz, que o homem poderia se salvar novamente. Jesus nos veio aqui para te enriquecer, para te dar conforto nessa terra. Aquilo que você almeja, muito além daquilo que Ele quer. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que ficar contentes com pouco. Temos que comer e vestir. E uma cama para dormir está bom demais. Mas o ser humano é uma ganância. Uma ganância para as coisas que nunca se enchem. O homem só pensa em enriquecer cada dia mais, mas não crê no poder de Deus, não crê no Evangelho de Jesus Cristo. Passa o dia inteiro que nem agradece a Deus. Deita, levanta igual animal e deita igual animal. Mas não faz nada para agradar a Deus. Ainda fala que agrada a Deus. Ainda fala que está servindo a Deus. Mas vive do jeito que quer. Porque Jesus Cristo ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está no Evangelho de João 14,6. Ninguém vai a Jesus Cristo, não vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Por isso você tem que ter mudança de vida, ter mudança de atitude. Enquanto é tempo, enquanto você tem fogo de vida, enquanto você tem fogo de vida, é tempo de você mudar. Ter atitude, transformação da tua vida, arrepender dos pecados e viver para Cristo, Jesus. É a única solução que você tem enquanto você vive. Porque depois que você morrer, acabou. Depois da morte segue-se juízo. Está na Bíblia, Hebreus 9:27. Depois da morte segue-se o juízo. O juízo não é de homens terrenos. O juízo não é alguém aqui nesse mundo que vai dar a sentença. O juízo vai ser do próprio Criador, o próprio Deus. A sentença final. Aonde vai decidir para onde você vai. O que você faz nessa terra para você merecer
o lugar eterno, ou é ao lado do Pai, do próprio Deus Jesus Cristo, ou queimar no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. É o que a Bíblia fala. E a palavra de Deus tem que ser pregada para você. Mas você não quer ouvir. Não é problema meu, é problema teu. Os dias estão se passando. E o tempo está acabando. Mas Jesus Cristo, ele sempre deu chance. Mas o homem continua rebelde. O homem continua rebelde. Que não obedece a palavra, não obedece as leis de Deus. Continua fazendo o que desagrada a Deus. Continua fazendo aquilo que agrada a sua carne. Mas Jesus Cristo está sempre chamando. Mas o teu tempo vai acabar. O tempo de todos vai acabar. Ele disse no Evangelho de Mateus 11:22: Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o problema é a geração perdida que não quer vir para Jesus. Uma geração fingida, achando que a religião vai te salvar, achando que a tua religião vai te salvar. E a palavra de Deus não mostra que a religião salva ninguém. Porque Jesus Cristo não teve religião, não tinha religião. Ele foi, é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Mas a tua rebeldia te desvia do caminho de Deus. A tua desobediência continua te levando para as trevas e abandonando a luz. O teu caminho é esse que agrada a tua carne. Ou você decide, enquanto você ainda tem vida, ou tua chance vai acabar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se você está andando em outros caminhos, buscando outros caminhos, porque Deus é um só. Não existe outro Deus, a não ser Jesus Cristo. Não existe. Ele é o que cura, o que liberta e o que salva. Tirando dele, não tem mais ninguém. Mas se você continuar na tua desobediência, se você continuar rejeitando a verdade, vai chegar o dia de prestar conta com Deus. Vai chegar o dia. E ali diante de Deus, todos vão ter que prostrar, ficar diante do Deus Todo-Poderoso. Todos vão ter que ficar diante do Deus Poderoso para receber a sentença final.
Ou você decide a quem você servir, ou a sentença não vai te agradar. Aceita Jesus, somente Ele como teu único e suficiente Salvador. Somente Jesus Cristo. Nunca houve nem haverá outro Deus a não ser Jesus. Somente Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Atos 4:12. Somente Jesus Cristo, que o homem encontra a salvação. Somente em Jesus. Por isso que a palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser anunciada. Para que você ouve, entenda a verdade, para você se livrar de uma sentença aonde te vai separar eternamente da presença de Deus, da presença de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala: bem-aventurado, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que medita, mas mais bem-aventurado aquele que pratica a palavra de Deus. Porque não adianta você só ouvir a palavra de Deus e não praticar. Tem que praticar a palavra de Deus, viver a palavra da verdade. Ou você começa a viver do jeito que Deus quer, ou você continua separado de Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara. Ela é simples de entender. Mas o homem não quer. Não quer saber porque não quer largar das suas práticas mundanas. O homem não quer saber de ouvir a palavra de Deus porque não quer largar das suas práticas mundanas, de servir mais os seus desejos carnais do que servir a Deus. A palavra de Deus nos orienta. E está escrito em João 5:39: examinais as Escrituras, porque cuidei ter nela vida eterna. São elas que testificam de mim. Aleluia. É a palavra de Deus que testifica quem é Jesus Cristo. É a palavra de Deus deixa claramente como que nós devemos viver para ser salvo. É a palavra de Deus que vai nos orientar.
Eu pergunto para você tem examinado essa escritura? Você tem lido a palavra de Deus para você viver a palavra de Deus? Você tem buscado a presença de Deus na tua vida ou está buscando só coisa do mundo? Você faz a tua escolha. Quem você quer servir? Faça a tua escolha. Quem você quer servir? A Deus ou os demônios? Quem é que você quer servir? O que você está fazendo? O que você está fazendo da tua vida? Essa liberdade falsa que você tem? Porque a verdadeira liberdade já encontramos em Jesus Cristo. A verdadeira liberdade com Jesus. O mundo vive preso. Quem não tem Jesus vive preso. Vive preso e servindo o inimigo. Quem não dá ouvido na palavra de Deus, quem não quer saber de ouvir, quem não quer saber de meditar, é porque está desprezando o próprio Criador. Quem não quer ouvir a palavra de Deus, que despreza a palavra de Deus, está desprezando o próprio Jesus. Está desprezando o verdadeiro. Mas vai chegar o dia que todos vão prestar conta. Mas esse dia está próximo. Esse dia está chegando. Porque a palavra de Deus fala: aquele que desprezar a palavra de Deus, aquele que desprezar a verdade, naquele grande dia, vai ser desprezado. O que me despreza diante dos homens, a palavra de Deus fala que aquele dia vai ser desprezado por ele mesmo. É isso que vai acontecer. Por meio da tua vida. Começa a dar mais atenção nas coisas do céu, do alto. Uma geração que não quer saber. Uma geração que só quer correr atrás dos seus interesses mundanos. Gosta dos seus ídolos. Seus ídolos do futebol, seus ídolos dos cantores, é ídolo para tudo quanto é lado. Mas quando é falado de Jesus Cristo, feche os seus ouvidos para não ouvir. Dá coceira nos ouvidos. Se tivesse o seu ídolo aqui fazendo show para você, estava te agradando. Mas como é a palavra de Deus, não quer. Mas a minha obrigação eu faço, meu dever eu faço, de anunciar o Evangelho.
Aleluia, glória a Deus. O tempo está acabando a tua vida. A volta de Jesus Cristo está mais próxima do que você imagina. Mas o que você está fazendo para ser salvo? Quais são as tuas práticas, as tuas atitudes? Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 1 em diante, diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado? Paulo escrevendo aos Romanos, para que a graça seja abundante? Porque todo mundo acha que está vivendo na graça. Posso fazer o que eu quero, posso fazer o que eu quero, tudo que eu quiser fazer, eu tenho liberdade, estou vivendo na graça. Agradando a você mesmo e o diabo. Porque Jesus Cristo, a vida do ser humano tem regras, tem limitações, para que realmente agrada a Deus. Ele fala ainda, o apóstolo Paulo, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Por isso que a importância de abandonar esse mundo, a importância de abandonar teu pecado e deixar de viver a imundícia que está na tua vida, na tua carne. Como vivemos ainda nele? Ou você abandona a vida mundana? Ou você ainda vai permanecer na imundícia? Ele continua dizendo, o capítulo, no versículo 3, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Por isso que eu disse a importância de aceitar Jesus como o único suficiente salvador da tua vida, para que você morra nesse mundo para viver para Jesus. Morrer nesse mundo para viver para Jesus Cristo. Você tem que morrer nesse mundo. Ou seja, abandonar as coisas que o diabo oferece e conhecer as Escrituras, viver de acordo com as Escrituras pede e manda. Examinar as Escrituras, porque somente as Escrituras vai testificar de Jesus Cristo e como viver para Ele. Faz a tua escolha. Ou vive para Cristo, morre para Jesus Cristo, ou continua fazendo da sua vida o que você quer. Por isso que o homem e a mulher não quer conhecer as Escrituras, não quer aceitar Jesus, porque Jesus proíbe de fazer o que quer. Não quer ter compromisso com Deus, com Jesus Cristo. Não querem. E no versículo Romanos 6, 4 diz assim, continuando: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos
pela glória do seu Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Abandonar o velho homem, a velha mulher para viver em Jesus Cristo. Abandona a tua vida. Morre para essa vida que você leva para viver com Cristo. Mas a carne não deixa, os desejos da carne não deixam. As vontades mundanas não deixam. A prostituição não deixa. A traição não deixa de fazer. A imoralidade não quer largar. A traição continua. Mas tudo aquilo que você faz para agradar a tua carne está sendo rejeitado por Deus. Está sendo rejeitado por Deus. Hoje já da forma que o diabo gosta. Ou muda, ou faz uma transformação, ou vai ser rejeitado pelo Deus, que não aceita, porque a palavra de Deus fala que no céu não entra sujeira. Entrando pessoas puras de coração, limpas, e que levam a vida de arrependimento, uma vida transformada pelo poder de Deus através da sua palavra, para viver de acordo com Ele quer, se converter dos seus maus caminhos, se converte enquanto é tempo, confessa os teus pecados para Jesus Cristo e aceita Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida. Somente dessa forma que vai voltar a se reconciliar com Deus para ser salvo. Leia as Escrituras. Conheça mais Jesus Cristo. Não vivendo nesse mundo como errante para lá e para cá. Sem buscar Jesus Cristo. Como eu disse, o tempo está acabando. Jesus Cristo disse que Ele iria voltar. E Ele está voltando. Está voltando para buscar um povo. Um povo separado dele. Que obedece Ele. Um povo que vive para Ele. Porque o preço que Ele pagou foi caríssimo. Não mais para você viver do jeito que quer, mas viver para Ele. Está chegando o fim de tudo e de todas as coisas. Que a natureza está mostrando. A natureza está aí. Se você não vê, porque você não quer. Mas é uma geração que não quer saber das coisas de Deus. Uma geração que serve mais o inimigo do que o próprio Criador. Mas Jesus está às portas. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Está em Isaías 55:6.
Busca o Senhor quando está perto. Porque vai chegar um dia que não vai ter ninguém para pregar para você. Vai ter um dia que essa oportunidade de você ouvir a palavra de Deus nas praças, nas ruas, vai acabar. Os mensageiros de Deus não vai estar aqui mais. Porque quando Jesus vier buscar o seu povo, o Espírito Santo vai ser retirado dessa terra, desse mundo. Aonde o inimigo anticristo que já está nesse mundo vai se manifestar. O diabo. Ai daquele que ficar aqui. Ai de você se você ficar aqui. O preço que você vai pagar. Por isso, busca o Senhor. E nenhum outro há salvação, a não ser Jesus Cristo. Nem embaixo, porque também debaixo do céu nenhum outro não lhe há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Por isso a importância de viver para Ele, buscar Ele, viver para Ele, viver para Jesus Cristo, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de toda a natureza, Criador de tudo. E não tem como você querer enganar Deus. O que você anda fazendo da tua vida? Tentando enganar Deus? Jamais. Você pode enganar pessoas aqui na terra. Você pode continuar atraindo para a mulher. Você pode continuar atraindo para o esposo. Você pode continuar roubando. Você pode continuar enganando. Enganando homens. Mas Deus ninguém engana. Que a palavra de Deus fala que nenhum prostituta, se não se arrepender, não entra no reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o tempo, a hora. Deus está próximo. O profeta Amós dizia, o capítulo 8, 11, em diante, eis que vem dias. Profeta Amós, eis que vem dia de fome nesse mundo. Não é essa fome de alimento, de água, de sede. Ele dizia, eis que vem dia de fome e sede. Mas não é fome nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus buscar a sua igreja, o seu povo, você não vai ter mais ninguém que vai falar de Jesus. O Todo-Poderoso, que quer salvar esse mundo, quer salvar, mas as pessoas não querem ser salvas, porque não quer se arrepender dos seus pecados e viver para Jesus Cristo. Não querem. Está na hora de se arrepender e confessar os seus pecados, aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Entra no teu quarto, conversa com Jesus, entrega para Ele e abandona essa vida mudada. Você quer saber como te agradar a Jesus?
Você tem que morrer. Não morrer fisicamente, mas morrer para esse mundo. Porque o físico um dia vai morrer. Mas o problema é morrer. Mas de que forma? Morrer com Jesus ou sem Jesus? Aí que é de se meditar. Morrer, todos vão morrer. Mas eu digo morrer para esse mundo, porque esse mundo já é do maligno. A palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Você quer começar a viver para Jesus Cristo? Morre para esse mundo. Larga dessa imundícia desse mundo. Abandona os desejos da tua carne. Morre para a tua carne, viva para Jesus. Para isso você tem que conhecer a palavra. Tem que conhecer Jesus Cristo. Através das Escrituras. Examinai as Escrituras. Porque cuideis dela ter vida eterna. Porque o tempo está chegando do fim. E que Jesus Cristo possa te abençoar. Que Jesus Cristo possa fazer a transformação na tua vida. Mas para isso, conheça mais Jesus. Leia a palavra. Examine as Escrituras. Arrependa dos seus pecados. Pede para o Espírito Santo te ajudar a entender, a discernir a verdade que é as Escrituras. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Mas que possa te ajudar, você tem que começar a obedecer a Deus e querer mudança de vida. Querer transformação. Porque a própria palavra fala que Jesus, Deus nunca rejeita um coração quebrantado, arrependido. Por isso que você tem que se arrepender e voltar para Jesus. Aceitar Ele como teu único e suficiente Salvador e viver para Ele. Porque Ele vive e reina para todo sempre. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e possa abrir a mente de vocês para que possam entender e compreender a importância da palavra de Deus e do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, que confia nele. O Evangelho é que muito transforma a vida. Desde quando você quer ter transformação, aceite Jesus em seu tempo. Viva para Ele, porque Ele vem buscar. E nós temos que estar preparados para esse grande dia. Nós temos que estar prontos, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Ele veio, pagou um preço caro para nos ensinar a viver de acordo como Ele quer, para Ele vir buscar um povo santo, puro, com suas vestes limpas. E esse dia está chegando. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos.
Deus é fiel. Deus guarde e proteja a vida de cada um em nome de Jesus.